Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Bem, a gente vai seguir aqui, tira você, ou tire você, ou vá você, não é ler, pelo seu bem. A palavra é ler, pelo seu bem. Todas as forças supremas, né, que diz aqui, as forças de cima, que governam, veja, vários países e cidades do nosso mundo, são trazidas à luz pelo Zohar. É muito importante entender, ó, veja, todas elas, os vários países, cidades do nosso mundo, são trazidas à luz pelo Zohar. Quais são o tipo de forças supremas que lideram, né, trazem forças para esses mundos? Abraham domina o conhecimento sobre todas essas diversas inteligências metafísicas, né? A questão metafísica tem a ver com internalidade, poderes, filosofia, não é? E aí vão ter alguns, Stanhouse, ele traz ali sobre essa questão da metafísica teórica, não é? E a prática. Depois, quem quiser ler, é fácil de achar isso. Veja, essas metafísicas que governam e administram o cosmos, né? Veja, administram não só os vários países e cidades do nosso mundo, mas também administram o cosmos, ou seja, todo, não é? Todo o universo, né? No entanto, o Criador lhe diz para não direcionar a sua mente para esses assuntos sublimes. Veja, não é para fazer isso. Em vez disso, Abraham deve se concentrar em seu trabalho espiritual neste reino físico, colocando sua confiança e a relevância desta passagem. A capacidade de confiar no Criador acima do nível da nossa mente racional e lógica irradia por toda esta passagem. Muitas vezes confundimos a busca do conhecimento místico e sobrenatural com o trabalho espiritual neste mundo, né? Nesse mundo mundano. Veja, isso é possível. Muitas vezes confundimos a busca do conhecimento místico, sobrenatural, confundimos essa busca que tantas pessoas querem, não é? Com o trabalho espiritual real, veja, neste mundo mundano. Quer dizer, esse aqui, olha, não é a base da nossa busca, buscar o conhecimento místico, sobrenatural.
não é? E nem se colocar para ter uma fé real, uma fé fora, né? Fora aqui do nível, né? Acima do nível da lógica, então a gente não pode, não é? Então é outro tipo de missão. Essa verdade é compreendida através de uma história sobre o grande sábio Hillel, a quem foi pedido que revelasse todos os mistérios e segredos da Torá no curto espaço de tempo em que ele pudesse permanecer equilibrado em uma perna. Então, um homem, ele foi na escola de Shammai, depois ele se dirigiu a Hillel e fez a mesma pergunta. Enquanto Shammai o expulsou, o Hillel respondeu a ele. Ele disse aqui, ó, amai teu próximo como a ti mesmo. Todo o resto é comentário. Agora vá e aprenda, respondeu o sábio Hillel. Esse aqui é o trabalho espiritual que nós temos que fazer, não é? O resto é comentário. E o que, que a gente tem que fazer aqui, ó? Ele vai lá e agora aprenda o quê? Amar Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Diz aqui agora, Vaiomer Hashem El Abraham Ler Lerá. Agora Hashem disse a Abraham, tire você, Ler Lerá, vá por você também. De acordo com o rabino Eleazar, a frase Ler Lerá, vá por você, significa por si mesmo. Em outras palavras, não é? Saia por si mesmo, para se realizar e completar a sua nota, não é o seu grau. Tira-te para fora, pois não deves ficar aqui entre quem? Entre os ímpios, está vendo? O segredo por trás das palavras ler, lerá, que é tira-te de lá, saia de lá, é que o santo bendito seja ele, inspirou Abraão com o espírito de sabedoria, que é, na verdade, aqui, ó, o espírito de Rorimar, não é? Esse espírito de Rorimar foi quem que inspirou ele com esse espírito. Foi o próprio Eterno que deu a Rorimar a Abraão. Veja, então, ele recebe essa Rorimá do Eterno, não é? Vamos ler de novo aqui, porque é para trás das palavras Ler, que o bendito seja ele, inspirou Abraão com o espírito de Rorimá, sabedoria. Ele sabia julgar os espíritos, tá vendo? Ele sabia julgar os espíritos, também os ventos. Então ele sabia de onde vinha e para onde ia cada vento e qual era a força espiritual que estava ali do mundo civilizado. Observava-os, pesava-os na balança e sabia ligá-los aos poderes confinados, ou confiados, perdão, para governar os lugares habitados na Terra. Então ele sabia realmente como ver tudo isso, como pesar, como fazer e como ligar. Quando chegou ao ponto médio da civilização, ele pesou-a na balança, mas não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Isso significa que ele elevou o Maine Kuvim, águas femininas, a fim de atrair o espírito de Rorimá, sabedoria, para aquele lugar. Mas o fez e não conseguiu. Tentou ver se saber o tipo de poder que governava aquele lugar, mas não conseguiu concebê-lo, não conseguiu entendê-lo. Ele pesou mais algumas vezes antes de perceber que o mundo inteiro brota daquele lugar e se estabelece sobre ele. Ele observou cuidadosamente e mediu, de modo a entender o assunto e concluir que as forças supremas acima dela não podia ser medida, que a profunda é profunda, que é profunda e oculta, e que não se assemelha a diferentes partes aqui da nossa terra habitada. É muito maior o nível espiritual. Ele observou atentamente, pesou e percebeu que o ponto médio do mundo habitado é o ponto a partir do qual o mundo, não é, inteiro se move para todos os seus cantos. O que significa que o ponto governa todas as sefirotes de Zerampim, ou seja, aquelas 6 sefirotes. Esse ponto ele vai governar lá. Todas as sefirotes de Núquiva, que são chamadas de canto do mundo, já que o ponto é colocado acima deles. Da mesma forma, já que o ponto que é colocado acima, da mesma forma, ele conhecia o poder que agora prevalece sobre o ponto. Como resultado,
todas as outras potências que governam os cantos do mundo se originam desse ponto, e todas as sefirotes se apegam a ele. Então, eles saíram com eles de seu Casdim para ir para a terra de Canaã. Então, eles saíram de Ur dos Caldeus, aqui chamado de Casdim, e eles foram, então, para a terra de Canaã. Então, aqui eu tenho a palavra Casdim, um Caf, um, um Sim, um Dalit, um Yud e um Mem final. Aqui, sem estar com aquela pedacinho que eu acabei marcando. Aqui, isso, olha. E aqui eu tenho a palavra Canaã, um Caf, um Nun, um Ain e um no final. Não é? Com gematria aqui, a gematria é 190. E esse 190 também é a palavra Ketit, que é uma palavra muito dura, não é? Aí continua aqui, eles foram para lá, né, para ir para a terra de Canaã. Ele continuou a observar e pensar e examinar em um esforço para determinar, continuou a observar, apesar de examinar em um esforço, não é? Em um esforço para determinar a natureza daquele lugar. Mas ele foi incapaz de entendê-lo, de modo que, se apegar a ele, ele viu que a força daquele lugar e percebeu que não conseguia entendê-lo. E, portanto, imediatamente eles vieram para Harã e habitaram lá. Ou seja, nesse nível de Canaã, eles não conseguiram ficar, eles tiveram que ir para a próxima etapa espiritual. Ele pergunta por que Abraão demorou em Harã e não saiu de lá imediatamente, para ir para a terra de Canaã, como está escrito, e eles moraram lá. É uma pergunta. A resposta: Abraão conhecia e verificava todos os governantes e governantes do mundo. Ou seja, ele via todas as almas, todos os anjos que tinham domínio sobre todo mundo. Ele via, antes de viajar, ele via tudo isso, não é? Todo mundo civilizado. E ele estava examinando todos aqueles que governam e têm domínio sobre as estrelas. Veja, aqueles que governam e têm domínio sobre as estrelas e também sobre as constelações. Ele aprendeu com eles a exercer seu poder um sobre o outro. Ao considerar todos os lugares habitados do mundo, ele saiu bem, mas quando chegou naquele lugar, o ponto de Malhut viu que as forças das profundezas e não aguentou essas forças. Então, ele não aguentou esse local que ele viu. Muito bem. Então, veja, ele não conseguiu, não é, aguentar esse local que era muito profundo. E aí, continua aqui. Assim que o santo bendito seja ele percebeu o seu despertar, a sua paixão, ele imediatamente se revelou a Abraão e disse: tira-te daí, ler-lerá, saia daí, para aprender e aperfeiçoar-se. Veja, é uma caminhada de sair, de aprender e também de se aperfeiçoar em todos esses caminhos. As palavras seus pais, usadas quando ele disse tira, ler-lerá, refere-se das casas, sai da casa do seu pai, refere-se àquele lado do mundo habitado ao qual ele estava ligado. Este é apenas o lado direito da árvore sefirótica. Ao lado esquerdo, e o lado esquerdo não é incluído nela. Somente seus pais ao lado direito. As palavras e de seus parentes, significando que ele lhe disse: tira-te daí, daquela sabedoria com a qual você estuda, ó, veja, estuda os horóscopos, determinado por observar e examinar momentos, e a hora e a hora de seu nascimento e os planetas e os signos, sob o qual você nasceu. Tudo isso está relacionado à iluminação do lado esquerdo e não está incluído no direito. Veja, aqui é diferente de quando a gente faz um mapa cabalístico, não é porque fica traços, mas a gente não fica para a pessoa todo dia, fica olhando o seu horóscopo, vê se o sol está ali agora,
Veja se vai estar bom para você esse ano. Veja se tem lua de sangue no céu, porque se tiver lua de sangue, vai dar um problemão. Veja aquilo outro. Não, agora está aparecendo algo bom aqui para você. E aqui parece-nos, né, que como o Abraham, ele era um astrônomo e também um astrólogo, ele ficava meio nessa confusão aí com essas forças. Veja, ele investigava, né? Por exemplo, eu posso fazer um mapa do Brasil, né? Basta eu voltar no tempo, ver qual era o ano de 1500, quando o Brasil foi descobrido não, desculpa, e aí eu posso fazer um mapa do Brasil e posso descobrir, não é? A própria palavra Brasil já é complicada, não é? Porque não vem de pau-brasil. Na verdade, vem de Basel, que é aço, ou seja, uma coisa muito dura. Então, sabe-se que o Brasil ele tem um karma muito duro, isso é verdade. Veja, então o Eterno falou para ele podia saber, podia entender, podia pesquisar os locais que ele ia, mas que não era para ele ficar todo o tempo confiando nisso, que ele devia, agora que ele descobriu que ele sabia o masal dele, porque qual era o masal dele? Não ter filho. Sara tinha um masal de não poder ter filha. O masal dele foi morrer várias vezes. Mas Deus foi mudando o masal dele em contrapartida dessas forças espirituais, mostrando que mesmo que tenha uma entidade, um anjo, uma força negativa ou positiva, que controle um planeta, uma constelação, e que ele tenha poder sobre aquilo, na ordem final é do Eterno. E o mapa que o Abraham tinha que seguir era a estudo da Torá e Zohar Kadosh. Aí continua aqui, o versículo é da casa de seu pai. Agora, a casa de seu pai significa que ele lhe disse, tire, né, ler você e nunca mais olhe para a casa do seu pai, referindo-se a Harã, e nunca procure descobrir, né, se a raiz do sucesso do mundo vem da casa do seu pai. Veja, não procure o sucesso do mundo se vem da casa do seu pai. Portanto, tira-te, ler saia dali, desta sabedoria e desta observância. Abandona tudo que não vem e que não está carregado de Torá, você deve abandonar. E continua. Venha, eis que é assim mesmo, porque eles já tinham deixado o seu Casdim, já tinham saído de Ur dos Caldeus e estavam já em Harã. Harã, estudo de Cabalá. Porque ele deveria dizer-lhe, tira-te, venha, e eis que é assim mesmo, porque eles já tinham deixado o seu Casdim, ou seja, eles já tinham saído de Ur dos Caldeus e estavam já em Harã, Harã, estudo de Cabala. Porque ele deveria dizer-lhe, ler tira-te dos teus pais e da tua parentela. Por que ele deveria repetir isso? Ele já tinha saído de lá. Aí diz aqui em letras garrafais, pois ele já deixou o dos caldins, que é seus pais e a família. Portanto, o ponto principal tem que ser, como dito anteriormente, que o significado de seus pais é a iluminação da direita, sem a esquerda. Ou seja, o lado direito da iluminação da árvore sefirótica representa seus pais, sem a ajuda da esquerda. E continua. E a sua parentela é a iluminação da esquerda sem direita, ou seja, a árvore separada, lado direito, lado esquerdo, sem a parte central. Então, veja, e para a terra, não é que eu te mostrarei, significa que eu vou te mostrar que você não foi capaz de conceber por causa dos julgamentos da iluminação da esquerda. E não foi capaz de saber sobre o poder daquela terra, ou seja, Malhut, que é profunda e escondida. Então, veja, todo aquele cenário que a gente está vendo ali é o percorrer da alma, veja, tanto quando a gente viu que ele lá em cima, saiu da casa dos pais, parentela, era a alma vindo para esse mundo, e agora, nesse mundo, ela está descobrindo como que funciona essa árvore sefirótica, não só no fato de descobrir, não é, mas no fato de viver. E diz lá no início do texto, olha, não fica perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver com a sua missão. Por exemplo, as pessoas querem ser muito magas, querem ser muito profetas,
querem mostrar poderes, querem isso e aquilo, querem ter muito contato com o mundo espiritual, e às vezes isso acaba até atrapalhando, porque pode entrar na frequência espiritual dela um desses anjos, ou um Sheidin aí, ela pode fazer coisas que a gente nem imagina. Só que ela acaba amputando a missão dela. Qual é a missão? A de Hillel. Ama seu próximo como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas. Não fiquem procurando essas coisas, não é? Não fiquem procurando varinha mágica, não fiquem procurando isso, e até mesmo chens que tem que se saber fazer para que você não entre aí, talvez, num eclipse, um eclipse espiritual, não é? Tá bom? Então vamos continuar aqui. Continua aqui. E fareis de vós uma grande nação, parte A. Todas as bênçãos que Abraão recebeu são explicadas na seção seguinte do Zohar. Abraão recebeu essas bênçãos porque se desprendeu do seu próprio ego. Veja, Abraão recebeu essas bênçãos porque ele se desprendeu do seu próprio ego e se rendeu completamente ao Criador. Veja, ele abriu mão do ego, né? Ele largou tudo aquilo lá para trás e se rendeu completamente. Ele não se rendeu 50%, nem 30%, nem 40%, foi completamente. A relevância dessa passagem, a inteligência do corpo, veja, a relevância dessa passagem. A inteligência do corpo cria uma ilusão, essa ilusão que estamos no controle das nossas vidas. Veja, não estamos no controle da nossa vida, isso é uma ilusão. No entanto, a ansiedade, o medo, a turbulência emocional e o caos externo continua a ser uma aflição. Quando deixamos de lado essa situação e abrimos mão do controle, criamos um espaço para que a luz do Criador entre em nossa existência, removendo todas essas trevas. Adquirimos o poder das bênçãos que Abraão recebeu, incutindo-nos a coragem de confiar somente ao Criador o controle de nossas vidas. É o que está falando aqui, ó. Mesmo que eu faça o mapa é só para me mostrar o que está errado dentro de mim. Eu não vou ficar confiando em planeta, eu vou confiar no Criador. Ele pode mudar o meu masal, tá vendo? Muito bem. E continua. E farei de vós uma grande nação. Bereshit 12:2. E eu farei de vocês, está relacionado ao verso Ler Lerá. E eu te abençoarei, está relacionado ao verso dos seus pais. E fazei grande o vosso nome, farei grande o nosso nome, está relacionado ao versículo da vossa parentela. E será uma bênção, está relacionado ao versículo e da casa do teu pai. Todos são referências à saída dele, desses locais, não é? Rabi Shimon discorda e diz que o versículo, e farei de ti uma grande nação, é a iluminação do lado direito. Ser uma grande nação é ser iluminado pelo lado direito. Que eu te abençoarei é a iluminação do lado esquerdo. E te farei grande é o teu nome, é a iluminação da coluna central. Exatamente isso. São 3 colunas, não é? Iluminação do lado direito, farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, a iluminação do lado esquerdo. E continua aqui, e tu serás uma bênção, né, na terra, perdão, e farei tu grande o seu nome, a iluminação da coluna central. Veja, aqui a gente não está falando de um povo, ao mesmo tempo estamos falando, aqui a gente não está falando de pessoas que eram, a gente já viu que o Abraham, ele é uma força espiritual, mas a gente está falando de todo ser humano que vai começar essa caminhada, não é? Todo ser humano que vai começar a iluminar a árvore sefirótica. E tem que se saber fazer isso. Continua. E do lado da terra de Israel, do lado da Nuque, que é chamada de terra. O que é Nuque? É um pote para receber, sem reter para si mesmo. Chamada de terra de Israel. Veja, não é uma terra aqui nesse mundo, é um pote chamado terra de Israel. Então aqui está um trono que tem 4 pernas, todas as quais foram incluídas, todas elas em Abraão. As 3 colunas, veja, são 3 colunas de Hesed. Então, imagina ali do lado direito Hesed, abaixo de Rorimá,
Gevurah do lado esquerdo e Tiferet. São com três pernas. A Núquiva é a quarta perna. Tá vendo? Então, essa Núquiva aqui é a quarta perna do trono. O trono é quem? É Binah. Quem é a quarta perna? Malhut. Daqui em diante, as bênçãos são para os outros, e são reabastecidos daqui. Isso se refere a outros que são abençoados por causa dele. Como está escrito, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas, não é, todas as famílias da terra, veja. Em quem? Nesse sistema espiritual aqui que a gente está vendo, nas árvores cefilóticas, no entender dessa manifestação espiritual através do Zohar e da Torá. Veja, então continua aqui. E dos ímpios se sonega a sua luz, ou seja, retira dos ímpios a sua luz. Quando alguém se comporta de maneira negativa, veja, se você se comporta em recepção, com maldade, imediatamente desconecta a luz do Criador. Veja, não vai demorar um julgamento. Não é que vai agora ser julgado. Não é assim, ó. Imediatamente se desconecta da luz do Criador. Você fez algum tipo de coisa negativa, de um comportamento, lashon hará, maldade, sabe? A gente está acostumado a fazer essas coisas, então imediatamente você se desconecta da luz do Criador. Além disso, as ações negativas também bloqueiam e impedem que o indivíduo receba qualquer luz espiritual das almas justas que estão no mundo, neste mundo, para compartilhar sua luz a toda a humanidade, não é? Vamos ler de novo aqui para vocês verem, não é, como essas coisas não são brincadeira. Veja, olha, além disso, as ações negativas também bloqueiam e impede que um indivíduo receba, não é luz, é qualquer luz, é escuridão total. Ele não recebe nenhuma luz espiritual das almas, quem? Dos tzadikim que estão neste mundo, para compartilhar sua luz com toda quem? Com toda a humanidade. Não existe um grupo seleto e é com toda a humanidade. Qualquer um pode alcançar. A relevância desta passagem, todo ato de comportamento negativo pode ser comparado a colocar uma camada de pano sobre uma lâmpada. Imagine, né? Se tem uma lâmpada, eu vou botando camadas de pano ali, eu vou tirando a luz da lâmpada, não é? A vida fica progressivamente mais escura. Veja, a vida fica escura, porque não tem luz dos sadiquins. Retiramos esses véus de nós mesmos através das letras e lições dessa sessão, para que possamos receber toda a luz que está sempre presente nas almas devotas que habitam entre nós e em nossa geração, ou seja, não só os justos desencarnados, mas os estudantes de Torá e Cabalá. Se eu não tiver, e se eu não estiver apto, não é, para me desligar da negatividade, veja, eu não consigo achar essa luz nem mesmo no Moré. Eu cubro isso aqui, olha, com uma luz, não vou ver essa luz também no meu irmão. Tá vendo? Mas a culpa disso tudo é de quem? É minha mesmo. Porque ações negativas vão bloquear tudo, não tem jeito. Por isso que é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Vamos então. O Rabi Eleazar estava sentado diante do seu pai, o Rabi Shimon Bar Yochai, juntamente com o Rabi Yehudá. O Rabi Tzahak e o Rabi Hiziquia também estavam lá. O Rabi Eleazar então perguntou ao Rabi Shimon Bar Yochai, que era seu pai, por que está escrito Ler Lerá, ou tira-te dos teus pais e da sua parentela, sai de lá, Ler Lerá? Que significa, perdão, no singular, isso está escrito no singular, já que todos eles deixaram um dos caldins, foram muita gente,
para ir para a terra de Canaã. Por que Abraão não foi informado de que todos deveriam ir? Aqui eles perguntam. Tera quem era Tera? Era o pai de de Abraão, perdão, era um adorador de ídolos. Mas, já que o seu desejo de partir com Abraão foi verdadeiramente despertado, veja, ele queria realmente ir com ele. E como vimos, o santo bendito seja ele, deseja que os ímpios se arrependam, como Tera começou a sair com Abraão, porque não diz vá por si mesmo, no plural, porque ele diz vá por si mesmo e não vá por vocês, para Abraão sozinho. E é uma pergunta, por que ele só fala isso para Abraão? O Rabi Shimon respondeu, Shimon Bar Yochai, que Tera não deixou o seu cadim, porque ele não queria sair de lá. Ele queria se arrepender e consertar os seus caminhos, mas também para salvar todo o povo que habitava na sua terra. E ele também queria salvar. E eles queriam matá-lo, particularmente depois que viram que Abraão foi salvo da fornalha de fogo. Disseram a Tera, você foi quem nos enganou com seus ídolos, e queriam matá-lo. Por temê-los, Tera foi embora, portanto, quando chegou a Harã, ficou como está escrito. Então Avram partiu com Rachem e falara, e Ló foi com ele. Bereshit 2:4. Tera não é mencionado no versículo. Continua. Ele abriu a discussão dizendo: os dois ímpios só sossega e dos ímpios se sonega, perdão, gente. Ele abriu a discussão dizendo: e dos ímpios se sonega a sua luz, e o braço alto será quebrado. Isso é o Iov 38:16. Essa passagem já foi explicada. No entanto, e dos ímpios sua luz é sonegada, como a gente viu acima, aplica-se a Nimrod e ao povo de sua geração, que Abraão deixou, já que ele era, quem era a luz? O Abraão era a sua luz. Um moré, né, que aprendia com outro moré, ensinava a cabala que podia salvar Nimrod, podia salvar tudo. Então aqui é dito, ó, e dos ímpios sua luz é sonegada, não é? Eles não têm direito a essa luz, porque ele foi contra Abraão. Perceba então, né, porque Abraão não deixou lá, o braço alto será quebrado, vai aludir a esse Nimrod, que não teve essa luz de Abraão. Outra explicação do versículo, e dos ímpios sua luz é retirada ou retida, é que se aplica a Tera e sua família, e sua luz é Abraão. O versículo não diz a luz, mas a luz deles, que estava entre eles. Isso se refere a Abraão, que estava entre eles e depois saiu. E o braço alto será quebrado, aplica-se a Nimrod, que enganou o mundo inteiro para segui-lo. Para o mundo seguir Nimrod, ele enganou todo mundo. E é por isso que está escrito: tira-te de lá, ler-lerá, para que a luz brilhe para ti e para todos os que descerão de agora em diante, para essa Torá. Além disso, o Rabi Shimon Bar Yochai então discutiu o versículo. E agora os homens não veem a luz brilhante que não estás nas nuvens, mas o vento passa e purifica. Iov 37:21. E agora os homens não veem a luz brilhante quando isso aconteceu. No tempo em que o santo bendito seja ele, disse a Abraão: tira-te, Lelerá, da casa dos teus pais, e da tua parentela, e da casa do teu pai, porque depois que Abraão os deixou, eles não foram capazes de ver mais a luz. A luz brilhante que está nas nuvens alude a Abraão, porque o santo bendito seja ele, quis prender Abraão à luz suprema e fazê-lo brilhar ali para eles. E o vento passa e os purifica, refere-se a Tera, e a todo o povo da sua cidade, todos os quais, depois de se arrependeram, Bereshit 12:5, significando que o povo de Harã
se arrependeu. O versículo, e vireis a vossos pais em paz. Isso Deus fala para Abraão. Bereshit 15:15 indica que Tera se arrependeu, pois o santo e bendito seja ele, não teria dito isso a Abraão de outra forma, que ele viria depois até seus pais.